começa agora. Amém? Nós chamamos isso de o trilho do vencedor. Então, Deus pegou você no mundo, envolvido com coisas erradas, nas trevas, longe de Deus, mas o amor de Deus pelo sangue de Jesus foi lá e te resgatou do pecado. Amém ou não? Efésios diz assim que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ganhamos vida juntamente com Cristo. Eu te pergunto uma coisa, morto tem poder de escolha? Já chegou num velório, o morto falou assim, deixa um pouquinho aberto, tomar um ar. Já viram isso alguma vez? Morto não tem escolha. Alguém escolhe a roupa, o cemitério, o caixão e acabou. Você estava morto, mas Cristo decidiu escolher você. Você consegue ver a graça de Deus aqui? Estava conversando com o irmão hoje, falando exatamente isso. Que Deus nos escolheu, nos conhecendo. Deus sabia que você era um vacilão, que você ia errar, que você ia fazer coisas que não devia. Mas mesmo assim decidiu te amar. E eu já disse isso inúmeras vezes, quero repetir. O amor de Deus é tão poderoso que Ele te encontra no seu pecado, mas Ele não te deixa lá. Ele te conduz para viver coisas extraordinárias, viver grandes coisas. E o grande dilema da nossa geração, dos jovens, está ligado a relacionamentos. Quem de vocês aqui conhece alguém, não precisa ser você não, já viu aquela pergunta, um amigo pediu para eu perguntar, que você conhece alguém, seu hall de amizade, aí, um parente, que é frustrado por conta de um relacionamento. Você levanta sua mão, fica com ela levantada, ó, dá uma olhadinha em volta aí, ó. Olha quantas pessoas, vocês não, amém? Vocês não. Vocês não. Vocês estão guardados, amém? Mas olha quantas pessoas nós conhecemos que se frustraram por conta de relacionamento. Porque qual que é a maneira que o diabo trabalha com os jovens? Você passou da fase da infância ali, os 12, 13 anos, vira uma chave na sua vida. A ciência, biologia, chama isso de puberdade. É quando a criança deixa de ser criança. Então, o menininho antes só queria saber de jogar bola, agora ele olha para as mulheres. A menininha brincava de boneca, agora ela quer casar, quer ter um relacionamento, quer beijar na boca. É ou não é? Essa fase não acontece? É uma virada de chave dentro de você, que você não percebe, e de que muitas pessoas não te preparam para isso. E é exatamente nesse ponto que o diabo rouba e destrói o futuro de muitas pessoas. Uma menina apaixonada, ela cria na imagem da mente dela um homem perfeito. E você já percebeu como a paixão leva as pessoas a enxergarem coisas que não existem? Tem um filme, que é da minha época, não é da sua, chamado O Amor é Cego. Que era um cara que ele era apaixonado por uma mulher e ele via ela maravilhosa, pulando na piscina. Tem uma cena que ele está sentado assim no clube, na cadeira, aí ela vem correndo, pula, e sai um monte de água da piscina, e ele não entende nada, fala, nossa, de onde que veio tanta água? Ele via ela magrinha, mas na verdade ela era uma gordona gigante assim, ó. Mas ele estava tão apaixonado, que ele não viu o defeito. Isso é o que acontece quando você é guiado pela paixão, quando você é guiado pela emoção, e não pensa no que está fazendo. Não estou falando sobre a aparência física de alguém. Estou falando sobre tomar decisão sem perceber que é uma enrascada. Você já deve ter percebido isso, eu demorei um pouco para aprender. Mas ninguém toma decisões erradas na vida achando que é errada. As pessoas tomam decisões erradas achando que é a certa. Igual você viu essa semana, teve uma tragédia no Rio de Janeiro aí. Mais de 120 pessoas morreram. A maioria envolvida com o tráfico de drogas. Você acha que o cara entra para o tráfico de drogas achando que aquilo é errado? Achando que ele está fazendo algo que vai prejudicar? Não, ele acha que aquilo é uma saída para a realidade dele. Ele se envolve com aquilo, achando que de alguma maneira aquilo pode trazer benefícios. Mas você estando de fora sabe que alguém que se envolve com a vida do crime tem um fim trágico. Sabe ou não sabe?
Então, uma pessoa que é guiada pelas emoções, uma pessoa que é guiada pelos sentimentos, ela inevitavelmente vai quebrar a cara daqui a pouco. Porque ela pinta um cenário que não existe. Então, o menininho novinho aqui, apaixonado por Deus, começa a se relacionar com uma moça, e eles pintam na cabeça dele uma ideia de relacionamento. Eles acham que estar com alguém, se relacionar com alguém, é um conto de fadas. Só que a hora que ele entra para a realidade de um relacionamento, ele percebe que relacionamento não é coisa para criança. Relacionamento é coisa para homem e para mulher. Se você ainda é infantilizado, você não deveria se relacionar. Porque qual é o grande risco que você corre? De se transformar em alguém dependente emocionalmente de outra pessoa. Irmãos, escuta o que eu vou te falar. Ninguém na face da terra pode suprir o que só Deus pode suprir as coisas do seu coração. Não adianta você achar que a menininha, que o rapaz, vocês vão entrar no relacionamento e aquilo vai suprir o buraco da sua alma. Não vai. Pelo contrário, isso só vai destruir mais você, porque vai fazer você criar em alguém uma expectativa de resolução. E o que você vai encontrar? Mais frustração. Como que deve ser a maneira de se relacionar? Duas pessoas inteiras, completas, satisfeitas, realizadas, se unem. E qual que é o resultado disso? Que elas transbordam, que elas vivem coisas extraordinárias, que elas sobejam a vontade de Deus. Mas quando uma pessoa inteira se relaciona com uma pessoa pela metade, o que vai resultar são duas pessoas pela metade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque relacionamentos feitos da maneira errada vão roubar o seu coração e o tempo da sua vida. Você ouviu o pastor Ricardo dizendo aqui no vídeo que o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Se você não é sábio, você é o quê? Tolo. E quais são as decisões de um tolo? São decisões que não pensa nas probabilidades de dificuldade, de erro que vão acontecer. Ele toma a decisão em cima do que ele está sentindo agora. É uma pessoa impulsiva. Já conheceu alguém impulsivo? Está na sala de aula, a professora fala assim, ninguém vai no banheiro. Ele pega e xinga a professora. A mãe fala assim, vai lavar a louça, ele xinga a mãe. Ele está jogando bola. Você conhece algum amigo que toda vez que vocês vão jogar bola, ele briga? Vocês conhecem alguém? Vocês nem chamam mais, porque fica revoltado. Ele acha que ele está na final da Champions League. E está jogando valendo nada. O que é isso? É uma pessoa impulsiva. Ela sente vontade, então ela faz. Mas os sábios, eles sabem discernir o momento e a maneira que as coisas devem ser feitas. Deus te chamou para ser um vencedor. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui com vocês, final de semana, ano a ano, nós não estamos aqui para cuidar de você. Nós não estamos aqui para passar a mão na sua cabeça. A nossa intenção é edificar você, para que você seja um vencedor. A nossa intenção é ajudar você na construção da sua vida. Para que lá na frente, nos anos vindouros, você possa olhar para a sua vida e enxergar uma base sólida de alguém que decidiu vencer. Certa vez, na época das Olimpíadas, foram entrevistar o Usain Bolt, campeão dos não sei quantos metros rasos lá. E aí a repórter fez uma pergunta muito infeliz. Ela disse assim, como é se transformar num campeão olímpico em 12 segundos? Aí ele disse assim, eu não ganhei essa medalha em 12 segundos, eu ganhei em 4 anos. Foram uma construção para a realização de algo. Irmãos, na sua vida, se você quer ter alguma coisa, você precisa estar disposto a construir. Deus não é um Deus de mágica. O que é a mágica? A mágica é a ilusão sobre os olhos. Eu venho aqui, faço um jogo de luzes, de espelhos, e eu cerro alguém ao meio, todo mundo acredita, mas eu sei que aquilo é uma mentira. Eu estou passando algo que não é uma realidade. Deus não é Deus de mágica, Deus é Deus de milagres. Mas para que os milagres aconteçam,
é necessário um processo, uma construção. Por quê, irmãos? Porque Deus não quer apenas realizar os desejos do seu coração e acabou. O desejo de Deus é que todas as coisas da sua vida cooperem para que você possa se transformar no vencedor, para que você possa viver os planos de Deus para a sua vida. Irmãos, a vida, ela é formada por dificuldades. E eu vou te dizer uma coisa, nós somos uma igreja de relacionamentos. Nós somos uma igreja que nós valorizamos ter as pessoas por perto. Qual é a grande dificuldade, o grande problema que isso gera? Que quando você tem alguém por perto, a pessoa vai conhecer suas falhas. Ela vai conhecer as suas dificuldades. Se você só me vê pregando aqui, você não sabe se eu tenho cheiro ruim, se eu tenho mau hálito. Se você só me conhece aqui, você não sabe quais são as minhas brincadeiras que às vezes pode passar do ponto. Você não me conhece. Porque a maneira que você me enxerga é como se o culto fosse uma apresentação. Nós não estamos aqui para isso. Nós somos uma igreja de relacionamentos. E qual que é a grande dificuldade do relacionamento? Que quando a gente se relaciona, a gente se conhece. Você veio do encontro agora e eu imagino que você está feliz com a nova vida. Quem está feliz com a nova vida aqui? Você está olhando para a sua vida e falando assim, como é bom viver isso aqui. Mas eu preciso te dizer a realidade. Daqui a pouquinho alguém vai vacilar com você. Daqui a pouquinho alguém vai dizer uma coisa que vai soar desconfortável. E aí eu te pergunto, quando isso acontecer, você vai ser um impulsivo? Ah não, comigo ninguém fala desse jeito. Essa igreja que era para cuidar, está me matando. O que é isso? É alguém que não sabe discernir que a vida tem um tempo e um modo. E existe um tempo nas nossas vidas que nós passamos por tribulação, por dificuldade, que parece que a pressão do dia a dia está sobre nós. Mas, irmãos, você tem que tomar uma decisão. O que a pressão vai gerar em você? Você sabe que o mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. A pressão da vida, ela está sobre todos nós. Mas nós vamos decidir se nós vamos nos transformar à imagem de Jesus na tribulação ou se nós vamos pular do barco porque está difícil demais. Os jovens, os adolescentes, têm na vida uma grande dificuldade, que são os relacionamentos. Você sabe que nós somos compostos por espírito, alma e corpo. Amém ou não? O espírito é o que está conectado a Deus. O nosso espírito é onde nós ouvimos o Senhor. O espírito é onde nós temos a comunhão com o espírito. No espírito é onde nós temos a intuição para ouvir a direção de Deus, é como uma antena de rádio. É no espírito que o Senhor fala com você. Só que nós também temos a nossa alma. A nossa alma é vontade, mente e emoção. Quando eu digo que você deve seguir o espírito e não a alma, eu não estou anulando a alma. Eu estou dizendo que a alma precisa estar no lugar correto. Se a alma estiver no lugar errado, isso vai trazer malefícios sobre a sua vida. Quando eu era adolescente, eu tinha mania de usar o óculos de uma menina da minha sala. Ela tinha um óculos assim, e eu ficava zoando e usando o óculos dela. O que aconteceu? O meu olho foi afetado e daí em diante eu tive que passar a usar óculos. Eu tomei uma decisão e essa decisão trouxe para a minha vida consequências. Toda vez que você toma uma decisão na sua vida, baseado na emoção, isso vai produzir frustrações. Então, para que serve a alma se tudo isso é ruim? A alma não é ruim. Ela é ruim quando ela faz um papel que não é o dela. Quando ela está numa posição que ela não deveria. Você não deveria ser guiado pela sua vontade. Você não deveria ser guiado pela sua emoção. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Irmãos, isso é muito sério. Isso vai determinar como é que você vai fazer as escolhas ao longo da sua vida. Aí tem um irmãozinho aqui apaixonado, servindo na igreja, e ele ama o Senhor. Do nada, vem do encontro uma menina maravilhosa. Aí ele fica encantado. Quem é essa moça maravilhosa? É a resposta de Deus para a minha vida. E aí, tudo aquilo que era uma construção positiva no coração dele, ele começa a negociar, ele começa a vender, ele começa a se render. E em vez de continuar sendo guiado pelo Espírito, agora ele é guiado pelo que ele tem vontade de fazer. Irmãos,
na vida adulta, você entende uma coisa. Você não faz o que você tem vontade. Você faz o que é necessário. Mas isso não deveria ser uma posição apenas dos adultos. Você, na sua juventude, precisa ter essa revelação de que nós somos guiados pela vontade de Deus. De que a nossa consciência precisa estar subjugada à vontade do Espírito. Irmãos, é como pular numa piscina. Alguém aqui não sabe nadar? Não sabe nadar. Então a irmã ali não sabe nadar. E aí ela vai no final de ano, na chácara com a família dela. Eu não vou falar seu nome, tudo bem, fique em paz. E aí tem uma piscina. Ela vai ficar só no sol torrando? Vai? Não. Ela vai querer entrar na piscina. Ela não, outra então, quer entrar na piscina também. Só que como ela não sabe nadar, o que ela precisa fazer? Analisar se tem pé na piscina. Se ela consegue ficar de pé. Se ela simplesmente pular na piscina sem saber nadar e não der pé, o que vai acontecer? Ela vai morrer afogada. A mesma coisa é na vida. Você nunca deveria se jogar em coisas que você não sabe se aquilo é o tempo e o modo. Senão as consequências podem tirar a sua vida. Irmãos, eu já contei essa história, vou contar de novo. Eu liderei um rapaz, ele era um líder de célula muito usado por Deus, fazia núcleo com mais de 100 pessoas, Luque, acredita? Era um grande homem de Deus. E um dia, uma moça chegou na igreja, era uma moça mais velha, e eu orientei ele, falei, mano, cuidado. Só falei isso, cuidado. E ele falou, não, estou firmão. O que a Bíblia diz em Coríntios? Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Aquele que acha que pode brincar com o pecado, tome cuidado, porque pode ser fatal. Qual foi o problema desse jovem? Ele achou que podia circular entre o pecado sem que aquilo derrubasse. Qual que é o fim dele hoje? 11 anos depois. Ele tem 2 filhos, está divorciado, a mulher voltou para o baile e ele tem que cuidar de 2 crianças. Aí eu te pergunto, será que esse era o plano de Deus? Será que quando Deus pensou nele, falou, eu quero que essa pessoa tenha essa vida destruída? Claro que não, mas toda escolha tem uma consequência. A consequência não é o plano de Deus, é apenas a reação à sua ação. Quando nós perguntamos se você quer ter uma vida ruim, você nunca diz que quer. Quando a gente pergunta se você quer prosperar, você quer ter um bom casamento, você quer ser feliz, realizado. Mas essas coisas não acontecerão se você não tomar a ação correta. Daqui 2 semanas nós temos o amor que pensa. E aí você pode olhar para isso e desprezar. Hoje eu estava pregando mais cedo e Deus falou uma coisa no meu coração. Sabe qual que é a forma que o diabo age para tentar nos impedir de viver a vontade de Deus? Nós que somos crentes, amém? Ele tenta ridicularizar as coisas de Deus. A perseguição contra a igreja hoje não é ameaça de morte. É fazer com que você se envergonhe de servir ao Senhor. Com que você tenha vergonha de assumir a sua identidade. Tenha vergonha de dizer, não, eu sou crente. Sou crente cheio de Espírito. E dá uma rajada em ora em línguas e põe a mão e expulsa o demônio. Por quê? Esse é quem eu sou. Mas qual que é o trabalho do diabo? É fazer com que você olhe para essa posição de vida e não queira. Que você olhe para a maneira como o mundo vive e você acha que aquilo é o prime da vida. Irmãos, olha só o mundo. Ele vive de aparência, as mulheres são tratadas como carne na açougue, os homens acham que expor coisas financeiras é o auge. E qual que é o fim de todas essas coisas? É uma vida triste de consequências trágicas. Será que esse mesmo é o plano de Deus? Será que quando Deus te criou, Ele pensou, Ele desejou que você vivesse essas coisas? Claro que não. Por isso que você não pode, na luta entre o espírito e a alma, ser conduzido pela alma. Porque o desejo de Deus é que você seja um crente vencedor. Você pode bater no seu peito e falar assim, ó, eu fui chamado para ser um crente vencedor. Pastor, da onde que vem essa ideia da videira de ensinar sobre ser o crente vencedor? Primeiro ponto que você precisa entender,
que se existe um vencedor, também existe um perdedor. Eu vou pôr uma palavra mais pesada, derrotado. Se existe alguém que vence, existe alguém que é um derrotado. Existe alguém que perde. E aí você pode pensar, nossa, perdeu para o diabo? Não, porque o diabo é outro derrotado. Perdeu para si mesmo. A maneira que as pessoas perdem não é para os outros, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. O diabo já está derrotado, e qual que é a ideia dele? Fazer com que você também vire um derrotado. E qual que é a grande arma que ele usa? Você. As suas emoções, a sua vontade. A geração Z é uma geração fragilizada. Você já percebeu isso? Já percebeu isso? É uma geração que não pode ouvir não. É uma geração que não pode ter uma cobrança do chefe. A geração dos meus pais, geração dos 60 para cima, eles tinham um alvo de vida. Entrar numa multinacional e trabalhar nessa empresa até se aposentar. E durante todo esse processo numa empresa, eles aceitavam bronca, aceitavam desprezo, aceitavam tudo de ruim que existia. Por quê? Eles entendiam que acima das emoções e das dificuldades, existia um propósito maior, que era sustentar a família. Então, para sustentar a família, eles estavam dispostos a passar por qualquer situação. Mas como que a geração Z trata isso? Se você vir contra mim, eu sou o grande propósito da minha vida. E se você vir contra mim, eu prefiro sair fora. Eu prefiro fugir do confronto. Eu prefiro não perder para você e vencer para mim mesmo, achando que pedir a demissão no trabalho é uma maneira de dizer, eu não vou ser escravo de ninguém. Qual que é o grande problema que isso gera? Uma geração fragilizada, que diante das dificuldades, em vez de resolver o problema, prefere ir embora. Quem aqui é filho de pais divorciados? Olha só quantas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa. Em Hebreus, diz assim que tudo que os profetas fizeram chegou na nossa mão. E nós temos a oportunidade de concluir o que eles começaram ou de enterrar o que eles começaram. Talvez os pais de vocês foram divorciados. Vocês vieram de lares destruídos. Mas eu quero dizer que vocês têm a oportunidade de reescrever essa história. Como é que você faz isso? Posicionando. Quando você se posiciona contra o divórcio, o que vai acontecer na sua casa? Tudo vai ser mil maravilhas? Claro que não. Mas diante das dificuldades, vai ter que existir perdão, vai ter que existir resiliência, vai ter que existir servidão, vai ter que ter amor, paciência, benignidade, misericórdia, graça. E tudo isso é contrário à nossa alma. O que muitas pessoas dizem, principalmente no encontro? Ai, eu fui magoado pelo meu pai, eu não consigo perdoar. O que ele traz? A mágoa. E a mágoa está registrada onde? Na alma. A alma é um poço de mágoas. E se você for guiado pela sua alma, você vai viver nesse torno melancólico, triste. Se os seus olhos estarem fixados nas frustrações da sua vida, você nunca vai conseguir se tornar um vencedor. Porque o vencedor, ele toma uma postura. Eu não serei guiado pelas frustrações da vida, eu serei guiado pelo Espírito. E o que eu vou fazer com as frustrações? Transformarei as frustrações em testemunho. Essa é a postura de quem decidiu vencer. Eu perguntei para você agora há pouco se você conhece alguém frustrado com relacionamento. E você também, assim como eu, entende que o relacionamento, o casamento, é o propósito de Deus para os homens. Amém ou não? O desejo de Deus é que todos se casem. Todos constituam uma família. Só que se você gastou todas as suas energias antes de se casar, o que você vai entregar no casamento? Só resto. Você está ouvindo o que eu estou falando? Quem gosta de suco de laranja aqui? Então, você vai lá, deu até sede. Você vai lá na padaria, você fala, eu quero um suco de laranja. Aí eles pegam aquela máquina industrial, cortam a laranja no meio e põem lá. Eu não sei fazer barulho de máquina de laranja. E aí eles fazem aquilo até quando? Até ficar só o bagaço. E depois você faz o que com o bagaço?
joga fora. Precisa explicar? Se você deixou que os relacionamentos antes do casamento sugassem todo o seu suco, o que você vai ter para entregar no seu casamento vai ser só o bagaço. Esse não é o propósito de Deus. Pastor, e agora? Eu só sou bagaço. O que eu vou fazer? Pela graça de Deus, nós servimos um Deus que restaura ao caído, que restitui ao quebrado, que dá graça ao humilde. Amém ou não? Mas agora que Ele te restaurou, eu vou te dizer como Paulo disse: se uma vez vocês foram livres da escravidão, por que voltarem a ser escravos? Se você já passou pelo encontro, teve a sua alma restaurada, aleluia ou não? Teve os seus sentimentos equiparados no Espírito, amém ou não? Teve uma nova oportunidade de escolher certo, amém ou não? Então por que você insiste em escolher errado? Por que você insiste em tomar decisões baseadas no que você enxerga? Quando Adão e Eva caíram no jardim, eles não caíram porque eles olharam para o fruto e falaram: ruim esse fruto, hein? Nossa, é muito feio, não. Eu prefiro para o inferno que cair com um fruto desse. Não, a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, olhou e gostou da aparência. Ela foi atraída pelo que ela enxergava. Mas irmãos, o povo de Deus não é guiado pelo que vê. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós não somos guiados por situações naturais, aparentes. Nós não somos guiados para encontrar conforto fora do tempo. Nós somos encontrados pelo Senhor para tomar as atitudes corretas na hora correta. Deus criou o sexo, amém ou não? Vocês falam tímido? Sabe por que eu não tenho vergonha de falar sobre sexo? Porque eu não estou vivendo em pecado. Sabe por que eu consigo falar com sexo com facilidade? Porque eu estou vivendo isso na hora correta. Por que quando você fala de sexo isso é constrangedor? Porque você quer viver uma coisa fora da época, fora da hora. E o que isso produz? Destruição. Mas eu vou te dizer, sexo é bom e foi Deus quem criou. Ninguém vai dar um amém por isso? Vou repetir, sexo é bom e foi Deus quem criou. Mas qual que é o grande problema? É quando você quer antecipar as coisas. Quando você antecipa as coisas, isso produz feridas. Quando Deus fez o casamento, Ele determinou que a relação sexual era o selo da união. Eram abençoados e tinham a relação sexual para selar a união. Aí o que o diabo fez? Tirou a maneira de selar o relacionamento, que era o sexo, de dentro do casamento. E ele vendeu assim: é tão bom, por que tem que esperar casar? É tão bom, vamos fazer agora. Mas eu vou te dizer uma coisa, o diabo ele pode parecer um ótimo vendedor, mas qual que é o problema? Ele nunca entrega o que ele promete. Você já assistiu o comercial de cerveja? Já viu, né? Aí está lá o comercial da Skol, só gente feia, sem dente, é assim? Só tem modelo. O comercial é 0% gordura, todo mundo forte, bonito, malhado, é ou não é? Todo mundo feliz na beira da praia, na piscina, comemorando, até o Siri, lembra do Siri, cara? Até o Siri participa, todo mundo feliz e alegre. Mas tem um bar na sua rua? Quem tem um bar perto de casa aí? Lembra, Lins, o bar que tinha perto da sua casa lá? Ó, se você esqueceu do pecado. Se você pega um bar da sua rua e junta os dentes de todo mundo que está lá dentro, não dá uma boca. Cadê aquela beleza que o comercial de cerveja vendeu? Você não vai lembrar, mas antigamente tinha o desenho do Pica-Pau. E aí tem um episódio que ele está no deserto. E aí ele vê uma mulher dançando assim, ó. Turururu, turururu, e aí ele vai beijar, a hora que ela arranca, é uma baranga assim. E essa é a maneira que o diabo vende os seus processos, o seu propósito. Ele pinta para você que é uma coisa maravilhosa, mas na hora de entregar só tem frustração e choradeira. Repete assim comigo, eu não vou. Tem que ser com mais convicção. Fala, eu não vou
ser guiado pela minha alma. Os meus olhos não serão determinantes na minha escolha. Eu serei guiado pelo Espírito. Aleluia ou não? Quem que é o grande inimigo que você tem que vencer? Fala assim, eu mesmo. Se você for guiado pela sua vontade, pelas suas emoções ou pelo raciocínio da sua mente, o que você vai encontrar é um grande abismo. Mas se você decidir ser guiado pelo Espírito, você vai colher frutos doces. Aleluia ou não? Olha só o que a Bíblia diz, lá em Apocalipse. Quem gosta de ler Apocalipse aqui? Alguém já sentiu medo de ler Apocalipse? Cadê ninguém? Só a Elisa é verdadeira? Você sabe por que o diabo quer plantar medo no seu coração de ler sobre Apocalipse? Porque ele não quer que você descubra o final dele. Você ouviu o que eu falei? O diabo não quer que você leia Apocalipse, porque ele não quer que você descubra o final dele. Sabe qual que é o lugar que ele vai parar? Debaixo dos pés do Senhor. Aleluia! E olha só o que Apocalipse diz em Apocalipse 2, no versículo 7. Aqui nós vamos ver as cartas endereçadas para as igrejas. Cada igreja representa uma era, uma época, mas todas elas têm algo em comum, que eles tinham um grupo de vencedores. Olha só o que diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui já é muito poderoso. Quem tem ouvidos, porque pode ser que você tenha ouvidos e não consiga ouvir. O que é isso? É quando o pastor vem aqui, ele fala até ficar careca e você não escuta. A gente insiste, fala, dá a vida, falta dar cambalhota aqui. Aí qual que é o problema? É que eu estou falando e você não está ouvindo. Mas o dia que você chegar diante de Deus, você nunca vai poder dizer, eu não sabia. Porque se você falar, ele vai falar assim, corta para a câmera 17, vamos ver se você não ouviu mesmo. Aí vai aparecer eu aqui de roxo, parecendo o Barney. Por que você não ouviu? Por que você não escolheu certo? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você ouvir e não ouvir, você vai colher drásticas consequências. Irmãos, eu sou o seguinte na minha vida. Se for para fazer alguma coisa, eu vou fazer de verdade. Está entendendo o que eu estou falando? Esse negócio de ser crente meia boca, eu acho que é a maior frustração da vida de alguém. Porque sábado à noite, uma lua dessa lá fora, você está aqui, não me ouvindo. Não é que eu estou mandando você embora, eu quero muito que você fique, mas eu quero que você fique querendo viver. Porque senão você vai ser infeliz. Você vai estar aqui e vai chegar uma hora que não vai dar, vai ser insuportável para você. Tem alguém me entendendo? Então, assim, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu estou rasgando meu coração com toda sinceridade. Se for para fazer alguma coisa da sua vida, faz de verdade. Porque o que diz em Apocalipse é assim, ó. Quem dera se vocês fossem frios. Eu gostaria que vocês fossem quentes. Mas se você for morno, eu vou vomitar. Vou pôr para fora. A pessoa causar ânsia em Deus, náuseas, porque você não conseguiu ser completo. Irmãos, a vida que Deus nos chamou para viver não é uma vida dupla. Amém ou não? Aí eu falo para vocês, deu meia-noite, chega uma mensagem, boa noite, o que você está fazendo? Manda uma foto de agora. Pelo amor de Deus, o que você deveria fazer? Sai, nem responde. Tira um print e me manda. Fala, pastor. Seus discípulos aí, ó. Que assim, talvez você não tenha pai. Eu entendo. Eu até falei para um rapaz esses dias que se eu fosse o pai da menina, eu matava ele, mas eu não sou pai, né? E Deus me deu 2 meninos também. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas não se envolva em coisas que Deus não te colocou. Vou repetir o que eu disse. A maneira que o diabo vende as suas propostas é muito bonito. É maravilhoso.
Aí eu ia falar do pica-pau, né? Aí ele ia correndo assim, ó. Ele via o lago no deserto, aí ele saía correndo, pulava de boca, quando ele levantava a areia. É isso que o diabo faz. Tem uma coisa que o diabo é bom, ele é um bom ilusionista. Ele sabe enganar assim, ó, de primeira. Tanto que ganhou o prêmio, né? O pai da mentira. Não acredite nas mentiras do diabo. Eu estava falando para você agora sobre alma e espírito. Você nasceu de novo, regenerado em Cristo. Quem é que é regenerado em Cristo? E o seu espírito, ele tem, nós chamamos de faculdade, que é uma parte, que se chama intuição. Quem é nascido de novo, vou repetir, quem é nascido de novo. Quem não é, eu vou continuar pregando o evangelho até se converter. Mas quem é nascido de novo, tem dentro de si um aviso, um sensor aranha contra o pecado. Ninguém, eu não perco noites de sono pensando se vocês estão fazendo alguma coisa de errado. Porque eu prego o evangelho para que você nasça de novo. Nascendo de novo, tenha dentro de si a intuição do Espírito para conhecer os limites da vida. Irmãos, uma coisa que eu tenho medo é de altura. Rapaz, se me levar num lugar, num prédio alto, e tiver assim, até aqui a barriga aqui, eu tô tranquilo. Mas se não tiver, eu prefiro deitar no chão. Só de pensar, na verdade não é medo de altura, eu tenho medo de cair, né? Só de pensar estar num lugar desse, isso já me produz medo. O que é esse medo? Você pode às vezes pensar que toda parte do medo é ruim, mas às vezes o medo é um sensor de limite. Não ultrapasse. A mesma coisa é a intuição do Espírito. Você sabe aonde deveria ir. Você sabe o que deveria fazer. Por quê? Dentro de você tem um grande sensor aranha dizendo perigo, 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 perigo. Se você nasceu de novo, tem coisas que não cabem mais na sua natureza. Eu gosto de usar o exemplo. Imaginar que eu pego a camiseta do Richard. Que número que é sua camiseta, Richard? PP. E aí eu pego a camiseta do Richard. E eu coloco. Eu acho que ela vai parar na orelha aqui, ó. E vem pregar com ela. O que vai acontecer aqui? Vai ter uma multidão de risada. Rindo da minha cara. Ai, o pastor está passando vergonha hoje. Ele usa 18G, está usando a PP do Richard. Vai dar errado isso. Não tem como, não orna. Mas eu vou te dizer, toda vez que você tenta pôr uma roupa que não serve mais em você, você passa vergonha. Então assim, se você tiver que ter um medo na sua vida, tenha medo de passar vergonha. Tenha medo de ficar assim, desculpa a palavra, desculpa, vai sair na gravação, você que está ouvindo do Spotify, desculpa. Mas assim, queira passar de idiota. Se você for viver a sua vida para Deus, viva 100% para Deus. Decida ser inteiro, íntegro. Isso é difícil, eu não estou falando que é fácil. Mas quando você está cheio do Espírito, todas as coisas são possíveis ao que crê. Pastor, eu quero tomar uma decisão na minha vida, eu quero viver para Deus. Então eu vou te dar um conselho. Anuncia para as pessoas. Faz as pessoas à sua volta descobrirem isso. Fala em alto bom som. Você que converteu agora, chega na sala de aula assim, fala, eu queria falar um negócio aqui. Licença, com licença a todos, vai lá na frente. Fala assim, eu sou crente, cheio do Espírito, expulso o demônio, faço jejum, caio no chão da unção. E quem tiver problema com isso, resolve com meu pai. Eu tinha uma tática na escola, sempre fui gordo. Tinha uma tática. Antes que alguém me zoe, se zoe primeiro. Demonstre que você está vendo que aquilo é real. Acabou. Resolvi a conversa. Você quer que as pessoas não fiquem te humilhando que você é crente? Mostra que ser crente é bom. Se alguém te zoar, você fala assim, prefiro ir para o céu sem beijar na boca do que para o inferno beijar o diabo. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você tem que escolher que lado que você vai estar. Não dá para andar de mão dada com o capeta e de mão dada com Deus. Tem alguém me ouvindo? Irmãos, assim, ó. É o seguinte. Ao vencedor. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aí lá no capítulo 11 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia ou não? Lá no verso 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre a pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No versículo 26, ao vencedor que guardar ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. No capítulo 3, no versículo 5, diz assim: ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. No versículo 12 do capítulo 3, ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vestida da parte do meu Deus e meu novo nome. No versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Irmãos, olha só, pela graça de Deus, nós um dia teremos a oportunidade de chegarmos no céu com todas as celebridades espirituais, Abraão, Jacó, Davi e todo mundo, a galera toda reunida, o clubinho de Deus reunido, vamos estar lá. E aí você precisa escolher, que lugar do céu você vai estar? Tem uma música que falava de sentar na mesa de Deus, tá? Nem lembro que música é, mas tem. Senta na mesa, quem gostaria de sentar na mesa com Deus? Irmãos, você ouviu o que eu falei? Tem uma mesa que não tem lugar para todo mundo. Desculpa te falar isso. Tem uma mesa que tem lugar especial para pessoas especiais, igual o lugar que o Naldo foi para ver o tênis. O lugar especial para pessoas especiais. Deus tem uma mesa para essas pessoas. E aí você pode olhar e falar assim: maneiro, queria estar. Quem queria estar? A pessoa, você chega na mesa, está do lado de Abraão, mancando Abraão. Igual o Cris, mancando. Abraão, Daniel e uns gatinhos, simbolizando os leão que dormiu com ele. E aí você chega. E aí, em vez de você perguntar para eles, eles falam assim: e aí, Caio, como é que foi pregar o evangelho? E aí, Mateus, como é que foi expulsar os demônios no encontro, depois fazer esse povo servir a Deus? Você gostaria de que alguém lhes perguntasse essas coisas? Sim ou não? Mas se você não estiver na mesa, você vai estar em outro lugar do céu. Eu costumo dizer que no céu tem um lugar chamado periferia do céu. São as margens. São os lugares distantes. Nesse lugar, no céu, na glória, tem choro e ranger de dente. Sabe por que tem gente chorando e rangendo os dentes no céu? Porque ela está falando assim: como é que eu demorei tanto para descobrir que eu precisava viver para Deus? Não está no inferno, está no céu, mas está decepcionado com o lugar que está. Por quê? Porque na hora que teve que escolher em fazer a vontade de Deus, preferiu seguir a alma. Preferiu fazer o que dá na telha. Ah, não estou com vontade. Por que você não foi no culto hoje? Ah, não estou com vontade. Não quis. Não estou bem. Irmão, quando você está doente, você tem que ir no médico. Você está mal, vem para a igreja. Esse negócio de que não estou bem, vou ficar em casa, vai resolver o quê? Se alguém descobrir, me fala, que aí eu também fico. Tem alguém me ouvindo aqui essa noite? Quem quer ser vencedor? Você tem que vencer quem? Você. Quando você diz não, que você não quer ficar com alguém, você não está dizendo não para a pessoa, você está dizendo não para você. Não é a hora. Vou parar por aqui. Tem um limite. Vou guardar minha boquinha maravilhosa para quando eu estiver casado. Você está ouvindo o que eu estou falando? O relacionamento é o prime da vida humana. Mas se você chegar lá com os cacos, vai ser um relacionamento frustrado. Você ouviu o que eu falei? E aí não adianta. Qual que é o problema? Está lá no mundo, às vezes até na igreja, infelizmente. Aí relaciona, se magoa, se fere, vira um monte de caco de vidro. Aí depois casa com outra pessoa. Aí fica a vida toda reclamando do marido. Ah, meu marido, meu marido, meu marido, meu marido, meu marido. Sendo que o grande problema é que você chegou lá só com os cacos. Se você chegou pelas metades, ninguém vai conseguir te preencher. Ninguém vai conseguir encher você.
Você precisa ser alguém completo em Deus primeiro. Vou dizer aqui, diante de Deus, um conselho para você. Não entre nunca na sua vida num relacionamento se você estiver pela metade. Qual que é a hora de relacionar? É a hora que você fala assim, mano, tô no prime, liderando o céu, expulsando demônio, não tenho medo do diabo, olha, onde eu ponho a mão frutifica, estou completo em Deus, eu nem precisava de ninguém, mas quero casar para experimentar o infinitamente mais de Deus. Quem quer viver o infinitamente mais de Deus? Então, não dá para viver o infinitamente mais se você chegar pela metade. Quando a viúva recebeu a multiplicação do azeite na sua casa, essa multiplicação, ela teve um limite. Qual foi o limite? O tanto de vasilha que ela arrumou. Se ela tivesse arrumado 1 milhão de vasilha, ia ter 1 milhão de vasilha cheia de azeite. Você quer ter o infinitamente mais de Deus sobre a sua vida? Então, agora é a hora de arrumar vasilha. É a hora de juntar coisas, hora de construir em Deus, hora de se construir em Deus, de ser alguém plenamente satisfeito no Senhor. O mundo ensina que o relacionamento é um lugar onde nós somos supridos. Chega dia 12 de... Que dia que é? Dia dos Namorados? 12 de julho? Chega 12 de julho, aí já começam os memes, né? Mó frio, eu sozinho. Ninguém para trocar uns presentes. Queria assistir um Netflix, comer um japonês em casa. E aí você fica vendo. O que é isso? É uma carência pintada de piada, mas é uma carência. A alma carente deve se suprir em Deus, não é no outro. Obrigado, Senhor. Às vezes Deus não deixa eu falar as coisas assim, Deus segura assim. Mas você precisa entender que a coisa certa, o que é a coisa certa? O sexo é a coisa certa. Mas a coisa certa, na hora errada, produz frustração, catástrofe. Você vê aí na cidade, aqui em Santo André, muitos prédios sendo construídos, já reparou? Vários prédios sendo construídos. E aí como é que eles começam a construir os prédios? Primeiro eles vão lá, compram assim várias porcelanato e começa o prédio. É assim? Eles compram as janelas bonitas assim, ó, vidrex. É assim que começa? Eles compram tinta. 500 mil litros de tinta. É assim? Por onde que começa a construção do prédio? Fundação. Não tem como você erguer nada aparente se não tiver realidade. Não tem como você querer aparecer algo que antes você não construiu sozinho. E assim, irmãos, o tempo, ele é inevitável. O tempo vai passar. Você pode ser hoje um novinho aí, top, vai passar, mano. Vai passar. E se você não construir na hora que tem que construir, você vai terminar a sua vida lamentando. Uma vez eu encontrei um senhor de idade, estava trocando a ideia com ele. Eu falei, ei, qual que é o grande dilema da vida? 92 anos, Sene. Aí ele falou assim, o grande dilema da vida é que eu aprendi a viver só no final. E agora o que ele faz? Olha para o passado e reclama. Sabe o que o inteligente faz? Sabe o que o sábio faz? Ele não aprende com os próprios erros. Ele aprende com o erro dos outros. Você tem na sua família, na sua casa, pessoas divorciadas. Você não precisa divorciar para perceber que fez uma escolha errada no passado. Faça a escolha certa, para que você nunca precise divorciar. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Irmãos, nós vamos ter o amor que pensa daqui a pouco. Está chegando. E o diabo às vezes vai querer dizer para você, de novo esse negócio de relacionamento aí, quer privar vocês de desfrutar do que é bom da vida. Não caia nas mentiras do diabo. Queira viver o propósito de Deus. E para viver o propósito de Deus, você precisa que todas as áreas da sua vida estejam de mão dadas com o Senhor. Há muitos anos atrás eu ouvi algo muito interessante, de que Deus não nos aceita pela metade. Não tem como você se entregar para Deus, e aí você pega a chave dos relacionamentos da sua vida e fala assim, então Deus, estou entregando a minha vida, mas a chave aqui do meu coração eu vou deixar comigo, tá? Vai saber, alguém chega, eu quero abrir. Deus não aceita coisas pela metade. Ou você entrega tudo, ou Deus não recebe nada. Você está ouvindo o que eu estou falando?
Você precisa tomar uma decisão, entregar a chave da sua vida nas mãos de Deus. Falar assim, Deus, eu até tentei, que eu sei que você tentou. Você tentou fazer as coisas dar certo na sua vida. Mas qual que é o problema? Que nada dá certo sem Deus. Se Deus não está no negócio, você pode ter a melhor ideia, vai dar errado. Mas quando você tem Deus, até a pior ideia pode se transformar na melhor ideia. Você está entendendo o que eu estou falando? Entrega a chave da sua vida nas mãos de Deus. Fala assim, Senhor, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero experimentar todos os planos, todos os propósitos. Eu quero viver exclusivamente para o Senhor. Eu não quero ser morno, eu não quero ser frio, eu quero ser quente. Irmãos, a vida é curta. A vida é passageira. E essa janela da sua vida aí, dos 15 aos 30 anos, esses 15 anos da sua vida, eles são predominantes para o seu futuro. Se você errar aqui, depois dos 30, é só colher, não tem mais o que fazer, desculpa. Não tem mais o que fazer. Se você não plantou aqui, o futuro, você vai ter dificuldades. Pode vir a graça de Deus e abrir muitas portas para você, mas você ainda vai carregar muitos resquícios. Por isso que hoje, na janela que você está vivendo, você precisa tomar as decisões corretas. E tomar as decisões corretas pode criar inimizade. Que às vezes você está na conversinha aí, eu já tive essa idade. Aqui, eu estou falando para vocês aqui, eu já fui crente com 14 anos. Tudo que você está vivendo, as lutas que você está vivendo, eu também vivi. E eu sei que muitos de vocês têm a dependência que tem que ter um contatinho. Estou mentindo? Tem que ter alguém ali para ficar cozinhando, trocando a ideia. Aí você mete aquela assim, quando a gente fizer 18, a gente assume a corte. Estou mentindo? Não estou. Não, quando a gente arrumar um trampo, nós relaciona. E aí fica nessa. Aí vai falando, te amo, escolhe nome de filho, fala onde que vai casar. E parece tudo uma grande brincadeira de mamãe e papai. Tá, pá, pá. O que começa a acontecer com os seus sentimentos? Você começa a criar um laço de expectativa para o futuro. Mas vocês não têm nada. Aí amanhã, porque a igreja, ela é rotativa. Todo ano a gente passa por encontro, mais de 400 pessoas por ano no encontro. Poderoso isso, né? E aí você está aqui, vamos imaginar aí, 3 anos nesse lero-lero com alguém. Pá, pá. E aí converteu uma musa no encontro. Virou mulher de Deus. Começou a liderar a Célula Kids. Aí você começa a fazer a comparação. O contatinho e a musa que chegou agora. E aí você fala o quê? Então, acho melhor a gente encerrar por aqui. Encerrar o quê? Nada, porque não tinha nada. Encerrar esse laço de alma. Não beijou, não transou, mas se entregou ao ponto de ter até o nome do filho. Irmãos, não brinca com fogo. Quando você brinca com fogo, ou você se queima ou você mija na cama. Você está ouvindo o que eu estou falando? Determine limites. Sabe qual que deve ser o processo da sua vida? É que você não tenha vergonha de revelar nada que você faz quando não tem ninguém vendo. Se você tem vergonha de expor qualquer parte da sua vida, é um demonstrativo que você está fazendo o que não deveria. Alguém está me ouvindo? Parece que vocês ficaram meio acanhados, tristes. Eu não estou dizendo isso porque eu quero impedir vocês de viverem um romance. Eu estou dizendo isso que as coisas certas no tempo errado serão as coisas erradas. Você precisa ser inteligente o suficiente para esperar a hora certa. Quer aí uma grande prova de amor? Quem quer aqui ouvir uma grande prova de amor? Quem ama? Quem ama? Quem ama? Quem ama espera. Se a pessoa não está disposta a esperar que você esteja na hora certa para ter um relacionamento, ela não te ama. Ela só quer te usar, tirar todo o suco e jogar a bagaça fora.
E aí, por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque aí você não ouve. Aí daqui a alguns anos eu preciso sentar para restaurar o bagaço. Quem fica com o trabalho sou eu. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Eu quero que você seja feliz. Só o João. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja realizado. Mas você precisa entender como é que a vida funciona. A Bíblia é o manual da vida. A Bíblia não é um livro religioso. É o manual da vida. Se você quer que a sua vida prospere e dê certo, é só seguir o que está escrito. Mas não tem segredo. Não é igual a GTA que tem código escondido que só alguns sabem. Está escrito. Está escrito. Decida que o mesmo Espírito que escreveu a palavra, escreva a sua vida. Te ajude a tomar decisões. E aí o camarada vai entrar no relacionamento, na hora certa, está ganhando bem, está prime, está perfeito. O que você escolhe também é importante. Você não pode escolher alguém só porque é bonito. Você não pode desprezar alguém só porque ele é feio. Irmãos, aqui, vou falar aqui, vamos abrir um parênteses aqui, ó. Hoje em dia não tem mais gente feia. Tem gente mal arrumada. É ou não é, irmãos? Pô, vai pra academia, mete o shape, corta o cabelo, escova o dente, passa um perfume, você ficou bonito. É ou não é, irmãos? Você é tímido? Eu bati muito agora, tô querendo brincar, você tá meio assustado ainda, né? Desculpa. Morde a sol, desculpa. Então vamos mudar a página agora? Você é feio. Você pode ficar bonito. E vou te dizer, e se você não ficar bonito, Deus é bom em dar presente para homem feio. Porque, ó, eu sou feio, irmãos, a minha mulher é bonita. Porque assim, o homem não tem que se preocupar em ser bonito, você sabe, né? Quem tem que se preocupar em ser bonito é a mulher. Homem tem que ser forte, homem tem que ter caráter, tem que ser de Deus, tem que saber agradar a mulher. Você está ouvindo o que eu estou falando? Se você for bonito, mas for vazio, não adianta nada. Não resolve nada. Vou avisar? Quer que fala nome? Fala nome? Não, fala nome. Amém ou não, irmãos? Amém. Quem quer viver o prime de Deus aqui? Amém. Quer não? É. Quem quer ver o prime de Deus aqui? Amém. Irmãos, assim, ó, eu sei que você tem muitos sonhos, mas um sonho que eu tenho na minha vida é de um dia chegar diante de Deus assim, Deus me dar um abraço forte assim, ó, e falar assim, ó, parabéns, você viveu o que eu sonhei. Nossa, já pensou? Acho que ninguém nunca pensou nisso, só eu que fico pensando nessas loucuras, né? Já pensou? Que tem uns que vai chegar meio mancando, né? As vidas toda torta, Deus fala assim, pode entrar, entra logo, entra lá. Entra que vai fechar. Mas tem uns que eu acho que a hora que chegar, vai receber honra. Irmãos, não é só chegar, é como é que você quer chegar. Porque esse é o vencedor. Porque o crente derrotado, ele também vai ser salvo. Ele também vai chegar lá. Mas Deus não te chamou para chegar pelas metades. Deus te chamou para chegar inteiro. Para ter testemunho. Para poder sentar na mesa e Abraão falar assim, caramba, hein, João? O pai estava falando aqui. Foi louco, hein? De viver, irmãos, o que Deus planejou. Amém ou não?